Shalom mais uma vez a todos que estão acompanhando esta mensagem aqui no podcast do canal Fábio Pires no YouTube. Um grande abraço a todos vocês, os irmãos que têm nos acompanhado desde o dia 13 de julho. Bom dia, Boker Tov, como falamos no hebraico. Que o Eterno traga bênçãos, brachot para a vida de todos nesse dia, nessa preparação de Shabbat. Eu fico muito contente em trazer mais um trabalho como esse, em ter a oportunidade que nos é dada, né, pelo Eterno, para que a gente possa realizar em mais um dia, especialmente nesse dia de preparação do Shabbat, para que as nossas vidas sejam edificadas através da palavra do Eterno. Meu nome é Fábio Pires, sou um moré, instrutor de Torá, e temos sido abençoados pelo Eterno nesses últimos quase aí 10 anos, desde que retornamos à obra do Eterno e desde o momento também que eu iniciei a minha Teshuvá. Um grande abraço aos irmãos que já estão nos acompanhando, lembrando que esse podcast é realizado de maneira ao vivo. Até agora temos feito assim, as mensagens especiais, algumas mensagens especiais que virão, inclusive de trabalhos especiais aqui dentro desse canal, virão também para, de forma gravada, muito provavelmente, para acrescentar conhecimento, reflexão e abençoar os irmãos na Teshuvá. Nosso tema de hoje, da mensagem 11 do nosso podcast, é a mensagem da pregação baseada no texto de Atos dos Emissários, capítulo 7. Na verdade, eu fui inspirado aí pela ótima palavra do nosso querido e amado irmão Moré Marlon Ricardo, eu quero deixar também um grande abraço a ele, deixar um abraço também para o meu querido irmão Neemias Gomes, do grupo Verdade Revelada, deixar um abraço também para o Shemuel Benini, do canal Metafisicamente, deixar também um abraço para o nosso irmão Urosh Felipe Cunha, do canal Urosh Felipe Cunha Oficial, que também se lembrou de nós antes de ontem, na verdade, e um trabalho muito interessante que ele tem feito. Aliás, a pregação da palavra muito sincera, muito direta, muito verdadeira, mais ou menos aqui guardadas as devidas proporções, algumas diferenças que nós podemos ter, e eu falo isso numa boa, sem nenhum tipo de problema, guardadas algumas diferenças doutrinárias que possamos ter, mas que também que conduzimos este canal também com idoneidade, integridade, com franqueza. Eu sempre peço pela direção da Rua HaKodesh. Nós vamos fazer a divulgação dos nossos trabalhos. Nós temos sempre que fazer essa divulgação, importante para os irmãos saberem. Estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no @fabio73pulk. Também temos @CEET-DERERZAHAV, @CEET-DERERZAHAV-GO, que é o nosso grupo de estudos, Centro de Estudos Derer Zahav, aqui no estado de Goiás. Estamos também com uma nova página, @Relacionamentos da Torá. Tudo isso será atualizado nesta manhã. Você que quiser e tem o Instagram, verifique. São ferramentas, irmãos. Nós temos que aproveitar as ferramentas. Tá? Tem pessoas que não gostam, nós também respeitamos. Aliás, a gente respeita todas as posições. O que diz o crivo fundamental da nossa vida é a palavra do Eterno, é a Torá, acima de tudo. Mas nós respeitamos também alguns irmãos que não gostam de redes sociais, não gostam de trabalhar em redes sociais. Mas ela é um alcance, como o rádio era um alcance há 50, 60 anos atrás, como depois a televisão passou a ser um alcance da revelação da palavra do Eterno, né, de maneira muito, muito bem utilizada, inclusive há 45 anos atrás. Depois a televisão, em termos de programas de revelação da palavra, se deteriorou, né, basicamente. E hoje, as redes sociais, a internet é um veículo, a internet se tornou um veículo primordial para se falar da palavra do Eterno, onde todos têm a liberdade, ainda que comece a existir censura, né, ainda que comece a existir alguns problemas que não sabemos quais são,
mas a gente sabe que em todos os momentos o Eterno está conosco. Então a gente agradece a presença dos irmãos. Temos também o nosso canal no Twitter, @Fábio73B. E se você quiser deixar uma mensagem aqui para nós, também acessem o nosso e-mail, fabio73b@gmail.com. Então nós vamos deixar aqui, inclusive, escrito para os irmãos que quiserem conversar conosco. Eu tenho recebido alguns e-mails, vamos respondendo aos pouquinhos, né? E contamos sempre com a paciência de todos vocês. A paciência é um dom, nós temos que pedir paciência também ao Eterno. E quando nós reconhecemos que nós precisamos de paciência, todos nós precisamos de paciência. Uns precisam de um pouco menos de paciência, porque já estão num ritmo desenvolvido de paciência, outros precisam de um pouco mais. Mas peçam paciência ao Eterno, a longanimidade, a shalom, a paz, isso é muito importante. Então vamos deixar aqui o nosso e-mail. Está presente então no Gmail. Então, mensagens para maiores informações no e-mail fabio73b@gmail.com. Então, tema hoje da nossa mensagem é um tema muitíssimo importante, um tema que vem em Atos dos Emissários ou Atos dos Apóstolos, capítulo 7, né, com a morte de Estevão, com a grande pregação que ele fez, a história que nós vamos deixar aqui também, nós vamos fazer essa leitura. Portanto, pegue a sua Bíblia é fundamental que você a tenha junto de você, sempre nesse trabalho é fundamental que você tenha a Bíblia. Aliás, é fundamental que você estude a Bíblia todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Nós falamos isso, inclusive, nos nossos nas nossas demais mensagens de podcast. O que eu quero dizer também é o seguinte, irmãos, que se nós não temos uma regra de leitura da palavra do Eterno, se você não está acostumado, se você não tem essa disciplina, em vão verdadeiramente será você dizer que você serve ao Eterno. Por quê? Porque a leitura das Escrituras, esse é o nosso pão da vida. Entendo este pão da vida, meus irmãos, aquilo que sai da boca de Hakadosh Baruch Hu, ainda que algumas pessoas tentam aí falarem diferente, ainda que algumas pessoas que se dizem que servem ao Eterno menosprezam. Eu conheço muitas pessoas que menosprezam, inclusive, as Escrituras, né? Nós não devemos menosprezar nunca as Escrituras. Tudo que está nas Escrituras é valioso para as nossas vidas. Tanto o Tanar, chamado erroneamente, né, de Antigo Testamento, quanto a Brit Hadashah, chamada de Aliança, chamada de Novo Testamento, de maneira errônea também. O que eu quero colocar é que o teu relacionamento com o Eterno se faz através da leitura da palavra do Eterno. Em paralelo a isso, a orações, em paralelo a isso também a prática do jejum. Então vamos lá, tema de hoje, a mensagem da pregação, baseada em Atos dos Emissários, capítulo 7. Antes da leitura, nós fazemos uma brachá, como é de costume, fazer a brachá, a bênção, para que possamos ler a Brit Hadashah. Então, para você que tem a Bíblia do Dr. David Stern, a Bíblia Judaica completa, lá na página 65, nós temos assim: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha, kemeshichenu goalenu moshienu kapohatenu, va'adonenu ve'et tzivchei, bererit rehadasha le'amenu lechol hamim. Baruch atah Adonai, noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Em português: bendito sejas, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, que deste os livros da nova aliança, ou no caso da aliança renovada, ao nosso povo e a todos os povos. Bendito sejas, Adonai, que concedes salvação em Yeshua, o Mashiach.
Vamos lá, Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos, como queiram alguns, capítulo 7. Se você quiser deixar a tua mensagem no chat, pode deixar também alguma mensagem especial, ou se não, mande diretamente o e-mail para nós. A gente só recomenda, irmãos, que o tema é este, né? Atos, capítulo 7. Então, que os irmãos se atenham ao tema, até nas conversas paralelas, vocês podem conversar o que vocês desejarem, no sentido a respeito de Atos, tá? O tema que nós estamos verificando hoje. Até porque se falarem, comentarem outros temas, irmãos, pode de repente atrapalhar um pouquinho o raciocínio dos irmãos que estão prestando atenção nesta mensagem. Quaisquer outros assuntos que nós podemos falar, discorrer, né, falar sobre, mandem um e-mail para nós, será, na verdade, recebido com muito bom grado. Diz assim, então, o centro-cerne é a morte de Estevão. Capítulo 7 de Atos diz: o Kohen Hagadol, isto é, o sumo sacerdote, perguntou: essas acusações são verdadeiras? E Estevão disse: irmãos e pais, ouçam-me. O Elohim da glória apareceu a Abraham Avino na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ele disse: deixe sua terra e sua família e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele deixou a terra dos caldeus e viveu em Harã. Depois da morte de seu pai, o Eterno fez chegar a esta terra onde vocês agora vivem. Ele não lhe deu nenhuma herança aqui, nem um espaço de um pé. Contudo, lhe prometeu dar posse dela e a seus descendentes depois dele. Embora naquele tempo Abraham não tivesse filhos, o que o Eterno lhe disse foi: seus descendentes serão forasteiros em uma terra estrangeira, e eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os escravizar. Elohim disse: e depois sairão e me adorarão neste lugar. E deu a Abraham a Brit Milá, isto é, a circuncisão. Então ele se tornou pai de Isaac e realizou sua Brit Milá no 8º dia. E Isaac tornou-se pai de Yaakov, e ele dos 12 patriarcas. Os patriarcas, porém, tiveram inveja de Yosef e o venderam como escravo para o Egito. Mas Adonai estava com ele, e o libertou de todas as suas dificuldades, e deu a Yosef favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o tornou o principal administrador do Egito e de toda a sua casa. Depois houve fome em todo o Egito em Canaã. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou nossos pais para lá pela primeira vez. Na segunda vez, Yosef revelou sua identidade aos irmãos, e a família de Yosef tornou-se conhecida do faraó. Yosef então mandou buscar seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas. E Jacó desceu ao Egito, ele morreu ali bem como nossos ancestrais. Seus corpos foram removidos para Shechem e colocados no túmulo que Abraham comprou da família de Amor por certa soma de dinheiro. Ao 17 agora. Ao se aproximar o tempo em que o Eterno cumpriria sua promessa feita a Abraham, o número do nosso povo no Egito cresceu muito até surgir outro rei que desconhecia Yosef e passou a governar o Egito. Com habilidade cruel, esse homem forçou nossos pais a abandonar seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Foi nesse tempo que nasceu Moshe, que era um menino lindo aos olhos do Eterno. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o pegou e o criou como seu filho. Portanto, Moshe foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser um orador poderoso e um homem de atitude. Continuando no 23. Ao completar 40 anos, Moshe decidiu visitar seus irmãos do povo de Israel. Ao ver um deles sendo maltratado, saiu em defesa dele e o vingou, matando o egípcio. Ele supunha que seus irmãos entenderiam que o Eterno o estava usando para salvá-los, mas eles não entenderam. Quando ele apareceu no dia seguinte, 2 homens estavam brigando e Moshe tentou estabelecer a paz entre eles, dizendo: homens, vocês são irmãos. Por que querem ferir um ao outro? O homem que maltratava o outro empurrou Moshe e disse: quem o fez líder e juiz sobre nós? Você quer matar-me como fez com o egípcio ontem? Ao ouvir isso, Moshe fugiu do país e exilou-se na terra de Midian, onde teve 2 filhos. 30.
Após mais 40 anos, um anjo lhe apareceu no deserto perto do monte Sinai, nas chamas de uma sarça ardente. Quando Moshe viu isso, ficou maravilhado e, enquanto se aproximava para ver melhor, ouviu a voz de Adonai. Eu sou o Eterno de seus pais, o Elohim de Avraham, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacob. Moshe, porém, tremendo de medo, não ousou olhar. Adonai lhe disse: tire as sandálias, porque o lugar em que você está é terra santa. Tendo visto claramente como o meu povo está sendo oprimido no Egito, ouvi seu choro e desci para salvá-lo. Agora eu o enviarei ao Egito. 35. Este Moshe, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem o fez líder e juiz? É o mesmo a quem o Eterno enviou para ser líder e resgatador deles por meio do anjo que lhe apareceu na sarça ardente. Esse homem os tirou de lá, realizando milagres e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é o Moshe, que disse ao povo de Israel: Elohim levantará um profeta como eu dentre seus irmãos. Este é o homem que estava na assembleia do deserto, acompanhado do anjo que lhe falava no monte Sinai com nossos pais, o homem a quem foram dadas palavras vivas para nos serem transmitidas. Contudo, 39, nossos pais se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, eles o rejeitaram e em seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Haron: faça para nós deuses que nos liderem, pois a respeito deste Moshe, que nos tirou do Egito, não sabemos o que houve com ele. Nessa ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram um sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Por isso o Eterno os abandonou e os entregou à adoração das estrelas, como está escrito no livro dos profetas. Então, nós temos no livro de Amós a seguinte parte, Amós 5, 25 a 27. Povo de Israel, não foi a mim que vocês ofereceram animais mortos e sacrifícios durante 40 anos no deserto. Não, vocês carregaram a tenda de Molec e a estrela do seu deus Rainfan, os ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além de Bavel. Continua essa parte, e a parte que eu quero chegar, que era o porquê, na verdade, de Estevão ter sido contestado, sabendo o sumo sacerdote que muitas das acusações que eram feitas a Estevão eram falsas. Estevão, como homem destemido e sendo indagado pelo Policorren Hagadol, fez toda esta narrativa que nós estamos trabalhando, que nós verificamos agora. E dentro desta narrativa, em tratando o que aconteceu com a nação de Israel, ele faz uma narrativa dos nossos próprios pais, para que eles pudessem ter a consciência de que, em primeiro lugar, tudo o que aconteceu, ainda que o povo tivesse visto, ainda que o povo tivesse recebido milagres, ainda que o povo tivesse recebido bênçãos, na verdade, ainda que o povo tivesse visto o poder de Adonai Elohim, o povo não reconheceu e não deu o devido valor ao líder daquela nação, naquele momento, que era Moshe Rabbeinu. E o mesmo estava acontecendo com o povo na época de Estevão, porque estavam querendo matá-lo, e o mataram, na verdade. E ele teve que fazer esta comparação, grande comparação, com aquilo que o próprio Moshe disse, que um grande profeta viria e que traria palavras mais abençoadoras do que as dele. Sabemos que Yeshua não cumpriu todas as promessas, todas as profecias que foram colocadas pelo Tanar no Antigo Testamento. Quando eu falo Antigo Testamento, eu uso a linguagem porque eu sei que muitos dos nossos irmãos cristãos às vezes não conhecem os termos no hebraico. Aqui, né, nós lidamos com os termos em hebraicos, em primeiro lugar, tá, irmãos? Há pessoas que acham que isso não é interessante, mas nós temos um cunho judaico na página e precisamos fazer isso, né? O que eu quero colocar, irmãos, nesse sentido, é de que a mesma rejeição que tiveram com Moshe, a mesma revolta que fizeram com Moshe, foi a mesma revolta que fizeram com Yeshua, o nosso Messias.
a mesma revolta que fizeram contra Moshe, que não quiseram ouvir da sua palavra, que não quiseram tratar com ele, é a mesma revolta que injustamente Mashiach foi acusado. E acusado depois daqueles que vieram trazendo a palavra de Mashiach logo em seguida. O livro de Lucas, como foi colocado em um dos nossos podcasts aqui, vocês podem acompanhar desde o dia 13 de julho. O livro de Lucas diz que Yeshua cita que nós seríamos odiados por causa de seu nome. Odiaram a Moshe também. Então odiaram aquele que foi o precursor de mencionar Mashiach, Yeshua. E também odiaram aqueles que falavam sobre Mashiach. A situação política de Israel era uma situação muito complicada naquela época. Para vocês terem uma ideia, sacerdotes que deveriam ser colocados pela indicação do próprio Elohim, do próprio Eterno, eram colocados agora pelos romanos. Então, Israel já vivia desde o momento espiritual, desde a hierarquia espiritual, já vivia de uma forma corrompida. Ora, se Israel vivia de uma forma corrompida dentro da hierarquia espiritual por homens que deveriam ser colocados pelo Eterno, o que diria das pessoas mais simples, mais comuns? E era justamente isso que acontecia. Eram pessoas que não tinham temor ao Eterno, não se arrependiam de seus pecados, não sabiam da Torá. Eram pessoas que estavam voltadas às coisas às coisas materiais do que às coisas espirituais. Eram pessoas que estavam mais voltadas às coisas da carne do que às coisas espirituais. Eram pessoas que estavam voltadas mais a olhar ao seu próprio umbigo do que às coisas espirituais. E não é esse o momento que nós vivemos hoje, meus irmãos? De olharmos muito mais para as coisas que dizem respeito ao nosso próprio bem-estar do que olharmos em primeiro lugar as coisas espirituais? E quando nós falhamos em cumprir o mandamento de amar o Eterno acima de todas as coisas, recebemos a nossa paga e nós reclamamos, porque não entendemos realmente o que está acontecendo e queremos, inclusive, ainda assim nos justificar. Percebam que o homem sempre tem uma justificativa. E o povo, naquele momento, no deserto, né, caminhando para Canaã, durante aqueles 40 anos, eles se justificavam dos seus pecados, eles se justificavam das más atitudes que já provinham dos seus corações. É o que nós chamamos de dar vazão ao nosso Yetzer Hara. Yetzer Hara é a má inclinação. É aquilo que nós já nascemos destituídos, na verdade, não é? Da cavoda do Eterno. Por isso que nós precisamos fazer este retorno, por isso que nós precisamos trazer, né, essa conexão, que é uma conexão natural, que nós temos com o Eterno, teoricamente uma conexão natural, porque nós temos arraigados em nós mesmos, mas nós precisamos desenvolver isso de acordo com o tempo das nossas vidas, ao longo das nossas vidas. Interessante aquilo que o católico diz, né? Todo católico diz que ele nasce, já nasce, né? Nasce católico, ele já herda a salvação. Né? Isso foi uma das grandes mentiras que foram colocadas, inclusive, pela igreja de Flávios Constantinos. Né? Nós mencionamos um pouco esses temas apenas para os irmãos saberem que nós não estamos denegrindo ninguém, não, tá, irmãos? Nós estamos apenas dizendo, na verdade, o aspecto histórico. Né? Nós vamos fazer um grande estudo aí, muito provavelmente aí daqui a um tempo, sobre o catolicismo, para que as pessoas compreendam também o que foi alterado, o que foi mexido, o que foi trazido como algo nefasto para a nossa fé e por que nós estamos nos retirando disso e a maneira, e aí está o porquê nós estamos nos desgarrando, né, desses grilhões, como a gente costuma dizer. Né? Estevão estava sendo pressionado, irmãos, nesse momento, para dar um testemunho fiel da sua emuná. E para isso, para o grande conhecimento que ele tinha, porque tinha também aprendido com o Mashiach, e depois todos os emissários, com exceção de Yehudá Iscariot, de Criot,
tinha traído o próprio Mashiach, Shimon Kefa, Pedro, também traiu a Mashiach, mas ele se arrependeu. Todos eles passaram por um processo de nascimento, de um novo nascimento. E ainda que não fossem homens que fossem letrados, que não tivessem um grande conhecimento da palavra do Eterno, eles foram homens que deram um verdadeiro testemunho até com as suas próprias vidas. Olha que interessante. E em sabendo que depois do martírio de Yeshua, né, tivemos aí o martírio de Estevão, ele inaugura, na verdade, o grande problema que as pessoas teriam em divulgar a palavra do Eterno sob o testemunho de Mashiach em plena Israel daquela época, que ainda não tinha sofrido o desastre da destruição do segundo templo. Então, a destruição do segundo templo no ano 70 ainda não tinha acontecido. O que estava acontecendo, na verdade, era uma perseguição aos da seita o caminho, né? Era uma perseguição gigantesca àqueles judeus que se diziam com o testemunho de Mashiach, porque este nome, na verdade, passou a ser odiado, né? O nome de Yeshua passou a ser ainda mais odiado, principalmente porque relatos vinham de que aquele homem, aquele nazareno, que tinha ficado pregado, que tinha feito milagres, que se dizia, ainda que implicitamente, que era o Mashiach, que muitas pessoas creram que ele era o Mashiach, e que viram, inclusive, que o seu julgamento foi injusto, e que a sua morte foi terrivelmente dolorosa, tinha ressuscitado. E havia relatos de pessoas que conviveram com ele e que inclusive ouviram subir aos céus. O significado da palavra apóstolo, tá, é aquele que teve um relacionamento com com Yeshua e conviveu com ele. Esse é o verdadeiro significado da palavra apóstolo, né? Foi traduzido aí como seguidor e do hebraico como Talmid, tá? Então, muito interessante aqueles que se dizem apóstolos, né, hoje em dia, porque usam um termo que não lhes é conveniente, não lhes é cabível. Esse é o ponto. E isso causava uma tremenda má digestão para a classe espiritual, a classe dos Kohanim, a classe dos sacerdotes. Então, se a gente fizer uma reflexão, irmãos, muito profunda com relação a isso, era conveniente se matar alguém que tinha o testemunho do Messias. Era óbvio. Para quê? Para que aquela palavra não viesse a ser ainda mais disseminada a partir do território de Israel, da Palestina, no caso, nós estamos conversando lá de outras regiões, para que aqueles loucos, entre aspas, não criassem uma nova religião, ou uma seita perigosa dentro do judaísmo vigente, porque o que eles mais temiam era um Messias, um Mashiach que pudesse, na verdade, ameaçar o poder político vigente. Então, qual era o medo deles naquela época? Era que já era da volta dele. Então, esta palavra, a pregação dos Talmidim, já esta pregação de Estevão, nós vamos partir para a parte final do capítulo 7, já era uma grande ameaça para eles. Então, qual era o correto na mente deles, na mente de homens que não serviam ao Eterno, na mente de homens que eram homens injustos, que eram homens abomináveis, de comportamento abominável perante o Eterno, senão exterminar, matar a vida daquelas pessoas, retirar a vida daquelas pessoas, perdão. Como fizeram com os profetas anteriormente. Querem um exemplo? Irmiarro. Qual era então a mensagem desses seguidores de Yeshua, senão a mensagem de arrependimento? Porque se um Kohen Hagadol tivesse verdadeiramente, naquele momento de que Estevão estava conversando com eles, dando o seu testemunho, se ele se arrependesse verdadeiramente, o Eterno receberia.
Judas, né, Yehudá, não se arrependeu. E aconteceu o que nós sabemos que aconteceu com ele. E como eu disse anteriormente, Shimeon Kefa traiu a Yeshua, o negando 3 vezes, mas se arrependeu, o dizendo que o amava pelas mesmas 3 vezes, quando viu Mashiach depois dele ressurreto. Então, não existe uma forma, não existe, na verdade, um momento do qual, mesmo pecando, nós podemos, através do arrependimento, alcançar a benevolência do Eterno? Resposta: sim, claro que sim. E com aqueles homens, havendo, na verdade, o arrependimento correto, eles podiam sim se arrepender e fazer o processo de retorno, através das palavras de Yeshua, porque eles conheceram a Yeshua. Eles viam que não havia circunstância de acusação para a vida dele. Não havia nenhum crime sobre a vida daquele homem, até mesmo visto isso por um pagão, por um romano, Pôncio Pilatos. Mas da mesma forma que a cerviz dura, a mesma forma que a mente cauterizada daqueles homens existia naquela época, era da mesma forma que essa mente cauterizada existia dentro da nação de Israel quando desobedeciam a Moshe Rabbeinu. Então Estevão estava fazendo o quê? Uma comparação e dizendo a mesma forma, ou da mesma forma que os nossos pais no deserto falharam, vocês têm falhado hoje, atualmente, ao negar a palavra salvífica de Mashiach. 51, capítulo 7, verso 51 de Atos dos Emissários. Na continuação, povo teimoso com coração e ouvidos incircuncisos, você se opõe de modo contínuo à Ruach HaKodesh, à atuação do Espírito do Santo. Qual dos profetas seus pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que disseram de antemão sobre a vinda do Tzadik, do justo, que também é chamado Yeshua como justo, como Tzadik, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a Torá por intermédio de anjos, mas não aguardaram. Muito interessante isso. Então, para quem achava que Estevão fosse pedir misericórdia para eles, eu vou deixar uma palavra aqui bem específica, secularmente falando, pedir pinico para aqueles homens, ele não fez assim. Ele, muito pelo contrário, aos olhos deles, ele piorou a própria situação dele antes que ele morresse. Então, irmãos, para aqueles que verdadeiramente têm o testemunho de Yeshua, não há medo em testemunhar sobre Mashiach, como muitos hoje têm medo. Perdão. 54 diz, ouvindo essas coisas, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio da Ruach HaKodesh, olhou para o céu, viu a Shekhinah, isto é, a manifestação, a presença do Eterno, e Yeshua em pé à direita do Eterno. Prestem atenção, ele disse, veja o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita do Eterno. Bom, não é o nosso tema. Mas para quem acha que Yeshua é o Eterno, fica aqui então a maneira como vós podeis explicar. Como que vocês podem explicar vendo Yeshua sentado à direita do Eterno? Então que nós não cremos que Yeshua seja o Eterno. Eu fico muito confortável de colocar isso aqui, irmãos, numa boa, colocando para vocês. Não é o nosso tema. Mas a visão de Estevão foi uma visão onde ele viu o Eterno e viu o Filho do Homem em pé à direita desse mesmo Criador. Nisso eles começaram a gritar o máximo que podiam para não ouvi-la. Acho que vocês já passaram por uma situação como essa, quando nós falamos a palavra do Eterno e alguém que não quer ouvir esta palavra, que tem ojeriza desta palavra, ela já parte para apelação, ela já apela, não quero ouvir, não quero ouvir o que você está falando, é um absurdo, isso é uma palavra de um louco, de um fundamentalista, de um radical. Fizeram a mesma coisa com Estevão. O que eu quero colocar, irmãos, é de que quando nós sabemos e temos a certeza daquilo que nós
cremos. Por isso que eu lamento também, né, quando pessoas que antes seguiam ao Eterno através do testemunho de Mashiach negam Mashiach, porque Mashiach vai negá-los também no grande dia do julgamento, no grande dia de Adonai, estão cometendo, na verdade, a maior loucura de suas vidas, mas ainda há tempo de arrependimento. Enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto há vida, há esperança para essas pessoas, inclusive. O fato de agir assim custa a própria existência, custa a própria fé. E quando as pessoas não querem ouvir, elas vão fazer o máximo para calarem a tua voz. Então se preparem para isso. Não sejam pessoas inoportunas na pregação. Não sejam pessoas inconvenientes na pregação. Mas sejam pessoas com shalom. Isso é muito importante. Tenham shalom em tudo aquilo que vocês fizerem, em tudo aquilo que vocês falarem. Então, irmãos, é fundamental que além do conhecimento que nós temos recebido, que além daquilo que o Eterno tem feito para as nossas vidas, não são apenas livros, não são apenas vídeos do YouTube, nós temos que ter o nosso ato, a nossa prática. É isso que nós temos falado muitas das vezes aqui. Irmãos, as pessoas que falam dentro dos vídeos e colocam as mensagens, elas são seres humanos como quaisquer outros. Isso precisa ser muito levado em consideração. São seres humanos que erram, são seres humanos que cometem os seus pecados, são seres humanos que muitas das vezes precisam de correção, mas são seres humanos que têm amor à palavra do Eterno. E entendo esse amor pela palavra do Eterno, também são suscetíveis a, por serem seres humanos, a cometer erros. Mas qual é o grande diferencial daquele que comete um erro, que diz servir ao Eterno, para um outro que comete um erro e também diz servir ao Eterno? É o arrependimento dos seus pecados. Aquele que não se arrepende dos seus pecados, ele não tem parte com o mundo vindouro. Nós estamos terminando essa mensagem de hoje. Porque quando Estevão foi morto, jogado, na verdade, do cume do templo, ele não morreu, lá estava um homem que seria talvez o maior pregador da sua época e que cometeu um ato muitíssimo importante, que foi o de arrependimento. Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo. Eu vou terminar aqui neste capítulo, no verso 59, que diz: enquanto estavam apedrejando, Estevão invocava ao Eterno: Senhor Yeshua, receba meu espírito. Então ele se ajoelhou e bradou: Senhor, não leve em conta este pecado contra eles. E tendo dito isso, morreu. Vamos fazer uma separação aqui, irmãos. O Eterno é Adonai. Yeshua é chamado de Adoneno. O Eterno é o Senhor de todas as coisas. O Eterno é o Criador, a autoridade máxima. Yeshua é o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Mashiach, que recebeu todo o princípio de representatividade dado pelo Eterno, chamado no hebraico de Adoneno. Ele clamou a Yeshua, perfeito, como Yeshua sendo um intercessor, mais do que correto isso, clamando ao Eterno através do intermédio de Yeshua. Aí muitos judeus dizem: não precisamos de um intermediário. Pobres judeus, irmãos nossos, judeus normativos, muitos daqueles que não conhecem verdadeiramente a sua própria doutrina.
quando o próprio judaísmo diz que há sim um intermediário, de que Mashiach é o intermediário entre nós e o Eterno, de que Moshe Rabbeinu foi o intermediário entre o povo de Israel e o Eterno. Ora, que contrassenso maior que cometem muitos dos nossos irmãos judeus normativos. Que falta de bom senso falar isso. E tudo isso é feito para minimizar a figura de Yeshua. Mas nós não estamos aqui para falar sobre isso. Aqui foi apenas um detalhe. Os judeus terão seus olhos abertos, e devidamente abertos através do grande sofrimento, da grande vergonha. Principalmente por observarem que aquele homem que eles sempre ofenderam, vilipendiaram, é aquele que virá e terá vindo no momento correto que o Eterno vai mostrar. Estevam deu, na verdade, o grande exemplo inaugurando após Yeshua, o martírio. E foi pela palavra de testemunho de um homem, de um judeu, que morreu pelos nossos pecados, realizou o maior sacrifício de todos os tempos. Não há sacrifício maior do que aquele que foi feito por Yeshua HaMashiach, ou Yeshua HaNotzeri, como alguns querem chamar. Dica: leiam o restante, leiam o capítulo 8 deste tema. Mensagem número 11 do nosso podcast, nesse dia 7/8, com o tema A Mensagem da Pregação, que é baseado em Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós agradecemos aos irmãos que estiveram conosco. Muito obrigado a todos vocês. Essas mensagens são mensagens feitas para reflexão. Essas mensagens aqui não são feitas para recebermos louros, nem reconhecimento. Eu não gosto desse tipo de situação, irmãos. Eu tenho visto muitos irmãos no YouTube fazendo isso, inclusive. Até alguns dando a aparência de uma falsa piedade. Isso já chegou a esse nível. Tomemos cuidado, irmãos. Vamos tomar cuidado. Tudo aquilo que nós falamos aqui, nós vamos prestar contas ao Eterno. Esta página, este canal, não tem a ideia de demonizar o cristianismo, muito menos nossos irmãos cristãos, que são muito bem-vindos para acompanhar esta mensagem. Nós temos um cunho judaico-messiânico, somos pró das práticas judaicas, sim, porque o próprio Mashiach tinha essas práticas. Uma prática de milagre, inclusive, de ter curado o cego com cuspe e terra formando lodo, é uma prática de uma tradição, isso que você nunca vai encontrar nas escrituras. Então, se dizer que Yeshua, perdão, se dizer que Yeshua estava alheio a tudo aquilo que a doutrina da época, que muitos chamam de religião, colocava ele, não é dizer e não é estar com a verdade. Então ele tinha assim a noção das práticas, mas veio para trazer o quê? Uma correção ao aspecto legalista. Nós vamos falar o que é o legalismo, vamos fazer um trabalho especial sobre legalismo. E às vezes eu tenho visto alguns vídeos quando as pessoas criticam, né, a doutrina dos nossos pais, que era chamada de judaísmo naquela época, e retirando Yeshua completamente daquele contexto. Não se retira Yeshua completamente daquele contexto. Nós não podemos retirar. Ele não tinha isso, irmãos. Ele apenas, com as suas grandes palavras, veio para corrigir os erros que estavam sendo cometidos. Senão as pessoas não vão começar a pensar que ele era uma pessoa totalmente alheia, fora daquilo que estava colocado dentro do contexto de Israel. Claro que ele ia à sinagoga, exatamente. É claro que lá havia o rolo da Torá. Ele ia para a sinagoga. Mas, poxa, ele era um judeu. Era obrigação dele ir à sinagoga, irmãos. Isso é muitíssimo importante. Se ele não seguisse verdadeiramente as tradições, se ele não seguisse o conceito, né, institucional que havia, sim, naquela época, ele não teria sido um rabino, irmãos. Esse é o grande ponto. Vamos colocar Yeshua na sua devida posição. Para ele ter sido um rabino, ele precisou ter estudado. Para ter estudado, ele precisava ter passado pelo conceito institucional. E ele tinha essa necessidade? Não tinha. Eu defendo que ele estudou para ser um rabino.
Então nós não podemos retirar Yeshua do seu contexto. O grande ponto de defesa é que ele veio para corrigir todas as arestas, veio para corrigir todos os julgos, retirar os julgos. Por isso que ele foi morto, porque ele falava o quê? A verdade. Esse era o grande ponto. E em vender animais no templo, fazer aquele comércio gigantesco que não era devido, isso foi o quê? Um ato de correção da parte dele para um hábito, para um mau hábito que havia da nação de Israel, e que vendia animais, inclusive de sacrifício no templo. Quando alguém chegava lá com um animalzinho, por exemplo, que estava bom, que estava sem nenhum tipo de defeito, o sacerdote falava, esse animal aqui não está muito legal, não. Você vai comprar do fulano de tal. Era isso que aconteceu também. O que raríssimas pessoas colocam isso na internet, por exemplo. Então sempre havia o quê? Um motivo para isso. Como a gente fala, o buraco era mais embaixo, meus irmãos. Ele corrigiu todos os pontos, mas esses pontos não são explicados. Yeshua veio com a perfeição a primeiro lugar, do seu pensamento, a perfeição das suas palavras e a perfeição dos seus atos numa nação corrompida, espiritual, social e politicamente que vivia Israel naquele momento. Então ele representava uma grande ameaça para o status quo. Aí os materialistas, os nihilistas, falam que ele era um grande político. Falavam até que Yeshua era um comunista. Isso é um grandiosíssimo absurdo. Isso faz parte até, inclusive, de uma ideologia dentro do catolicismo. As conjecturas que fazem as justificativas para as doutrinas humanas na figura de Yeshua são aos montes, irmãos. E ele não tinha nenhum compromisso com nenhuma doutrina humana que não fosse a Torá dada a partir dos céus, que era a palavra e o cumprimento daquilo que foi dado pelo Eterno, e veio ensinar isso, inclusive, Baruch Hashem. Irmãos, muito obrigado, queridos, muito obrigado mesmo. Acompanhem-nos nas redes sociais, @Fabio73book, @CETDerzahav, @CETDerzahavGO, Relacionamentos da Torá, lá no Instagram, e que o Eterno possa abençoar a todos vocês, meus queridos. Eu fico muito contente pela participação de todos os irmãos, né? O nosso e-mail também, que já foi colocado aqui, para as maiores informações de vocês. Quando vocês quiserem mandar mensagens, fiquem à vontade, serão muito bem recebidos. Eu não prometo que vou responder na hora, ainda mais por causa do tempo, né? Nossas atividades são inúmeras, tá, queridos? Mas eu agradeço mesmo aos irmãos que têm, inclusive, orado por nós. Peço orações pela minha vida, orações pela vida da minha mãe, orações pela vida da minha filha. Peço aos irmãos que usem da sua benevolência para conosco. Se alguém também quiser pedidos de oração, pode deixar no chat aqui no bate-papo. Será sempre muito bem recebido. Nós estamos aqui para fazer a obra. Quando podemos fazer, nós fazemos. Se nós não podemos fazer, nós conversamos com outras pessoas, inclusive. Obrigado, meus queridos. Essa foi a mensagem número 11, no dia 7/8. Que o Eterno vos abençoe mais uma vez. Repassem, deixem o seu like. Esse canal não é monetizado, nós não visamos isso, tá, irmãos? Monetização da mensagem da palavra do Eterno. Não concordamos com isso. Enfim, ainda que respeitamos os irmãos que assim o fazem, mas nossa visão não é essa. Agora, apoiem esse trabalho, divulguem para outras pessoas. É uma mensagem simples, uma mensagem tão humilde, irmãos, né? Uma mensagem tão direta. O nosso único objetivo aqui é trazer a reflexão e também pedindo ao Eterno que não através das minhas palavras, mas pela atuação da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, que os irmãos possam, né, ser aí abençoados, como eu também tenho sido abençoado por todos vocês também que nos assistem. Muito obrigado. Voltamos agora na segunda-feira com uma nova mensagem. Eu agradeço aos irmãos que participaram aqui conosco.
Desde já uma excelente preparação de Shabbat, Shabbat Shalom para aqueles que guardam o Shabbat, e é mandamento, né, e precisa ser guardado, né, para aqueles que têm essa convicção, Baruch Hashem, que bom, para aqueles que não guardam o Shabbat, que sejam abençoados da mesma forma. Um grande abraço, meus queridos, que o Eterno possa trazer aí, na verdade, grandes bênçãos nesse dia tão especial, que os guarde em nome de Yeshua HaMashiach.